Olá, gente. Olá, pessoal. Continuando o vídeo anterior, onde começamos a falar sobre vírus, falamos sobre as características, começamos a falar de reprodução a partir da especificidade. E nós falamos, que o vírus só infecta, ataca, parasita um tipo específico de célula. Continuando ainda sobre reprodução, uma outra característica dos vírus são os estágios, Os vírus eles obedecem uma série de estágios que eu listei 6 principais que acontecem com qualquer um deles no seu processo de reprodução. Então, a partir do momento que ele localiza uma célula, o primeiro momento que vai acontecer é a adesão. Esse vírus se fixar à célula que vai ser parasitada. Feita a adesão, o segundo momento vai ser a introdução do ácido nucleico do vírus nessa célula. Pode ser o DNA, pode ser o RNA. Feita essa introdução, terceiro momento, vai haver a incorporação do DNA viral ao DNA da célula. Depois dessa incorporação, a célula então passa a trabalhar para o vírus, fazendo o quê? Produzindo os componentes virais, as partes do vírus. Produzidas as partes dos vírus, vai haver então a fase da montagem desses novos vírus. Esses vírus montados, vai haver então o último estágio, que é a eliminação. Esses vírus novos então deixam essa célula. E ao deixar essa célula, pode acontecer que essa célula seja preservada, ou seja, ela não é destruída. Se não é destruída, esse ciclo é chamado de lisogênico. Se essa célula morre, ou seja, ela é destruída, esse ciclo então é caracterizado como lítico, lise, destruição. E para a gente então entender esses 6 estágios, vamos ver 2 exemplos aqui. O primeiro é o ciclo do bacteriófago. Um vírus que só ataca bactérias. Ataca e destrói, Fago de comer, mas comer aqui no sentido de destruir, Destrói bactérias, Parasita e destrói bactérias. E o bacteriófago é um vírus de DNA. Então, o que vai acontecer? Está aqui o bacteriófago, então, localizou a bactéria que vai ser parasitada, que vai ser atacada. Primeira etapa, a adesão. O vírus se adere à membrana plasmática da célula, a proteína do vírus com a proteína da membrana, e ocorre então aqui a adesão. Houve a adesão, segundo momento, introdução do material genético, do ácido nucleico, no caso o DNA do vírus, do bacteriófago, no interior da bactéria. Esse DNA então ele vai se deslocar no sentido de encontrar o DNA da bactéria. Encontrou o DNA da bactéria, acontece o terceiro momento, a incorporação do DNA do vírus ao DNA da bactéria. E aí, a partir desse momento, essa bactéria vai passar a trabalhar para o vírus. E o vírus vai fazer o quê? Vai fazer com que essa bactéria produza os seus componentes, as partes que compõem o vírus, que é o quarto estágio. Produzir os componentes, esses componentes então vão ser montados, semelhante a uma linha de montagem de carros. Tem um carro lá na esteira, só o chassi vai montando as partes dele, quando lá no final o carro está todo montadinho, do mesmo jeito, as partes do vírus vão sendo montadas, está pronto, todo montado, que é a quinta etapa, vai haver a última, e a última é a eliminação. Esses vírus vão deixar essa célula. No caso do bacteriófago, essa bactéria produz tanto vírus que ela não aguenta e estoura, ou seja, ela é destruída. Então, esses vírus são eliminados, vão procurar uma nova bactéria e o ciclo se reinicia. Se essa bactéria foi levada à morte, então o ciclo bacteriófago é um ciclo lítico. Ok? Então, está aqui, todo o ciclo para vocês verem os 6 passos, as 6 etapas acontecendo nesse vírus. Que nós vamos ver também que acontece no ciclo do HIV.
o vírus da AIDS, causador da AIDS. Que aqui agora é um vírus de RNA. E se ele é um vírus de RNA, tem um detalhe. Esses vírus de RNA, a sua grande maioria são retrovírus. O que é isso? Vírus que são capazes de produzir uma molécula de DNA a partir da sua molécula de RNA. Por que isso acontece? Porque o DNA da célula, a célula só tem DNA. O DNA é uma fita dupla, o RNA é uma fita simples. Então, por isso que o vírus ele tem que fazer um processo contrário. Retro quer dizer de fazer o contrário. Fabricar uma molécula de DNA a partir de uma de RNA. Inverso do que as células fazem. Na célula, nós estudamos isso no ano passado, o DNA fabrica a molécula de RNA através de um processo chamado transcrição. Mas os retrovírus não. Eles fabricam uma molécula de DNA a partir de uma de RNA. Por quê? Porque é o DNA que vai se acoplar ao DNA da célula. E aí, para a gente entender o ciclo do HIV, temos que conhecer um pouco da estrutura dele. Esse desenho aqui não lembra alguém para vocês não? Um vírus que está tocando o terror nesses dias, que é o coronavírus. Pois bem, né? Isso aqui é a estrutura de um HIV. Aqui é a parte mais externa, que é a cápsula, que ela vem de onde? Da membrana plasmática da célula que foi parasitada. Aqui dentro, o capsídeo, né? O envoltório de proteínas. A molécula de RNA, são duas moléculas de RNA. E aqui tem uma enzima chamada de transcriptase reversa, que essa enzima é quem que permite isso aqui acontecer. O RNA produziu uma molécula de DNA. Então, entendida aqui a estrutura de um vírus HIV, vamos ver então o ciclo. Aqui está o vírus. Chegou, né, a esse indivíduo. HIV nós sabemos que a AIDS só se contrai de duas maneiras. Ou por sangue contaminado, né, de uma pessoa contaminada com uma pessoa normal, né, por aparelhos cortantes, perfurantes, né, e assim por diante. Ou então via relação sexual. Certo é que esse vírus chegou na corrente sanguínea, ele vai atrás de quem? Da célula-alvo, que é o leucócito, mais exatamente o linfócito. Localizou a célula, olha o que vai acontecer aqui, primeira etapa, a adesão. Sendo que essa adesão, o vírus não gruda na célula. O vírus ele se molda à membrana. Por quê? Porque essa cápsula dele é uma parte da membrana plasmática da célula que ele roubou. Então aqui ele se molda a membrana plasmática do leucócito, do linfócito, e é por isso que o vírus aqui, no caso o capsídeo, entra inteiro dentro da membrana. Em vez de entrar só o ácido nucleico, entra o capsídeo com tudo. Mas aqui dentro, esse capsídeo ele vai ser destruído pelas enzimas da própria célula, e aí vão restar quem? As duas moléculas de RNA e as enzimas, a transcriptase. Então aqui agora eu tenho realmente o material genético do vírus, no caso o RNA, dentro da célula, que é a segunda etapa, né? A introdução do material genético. Feito isso, vai ter que haver agora aquele detalhe lá. Essa molécula de RNA, com a ajuda dessa enzima, vai ser convertida numa molécula de DNA, o DNA viral. Esse DNA então produzido, ele vai se dirigir para onde? Para o núcleo da célula, onde está o DNA da célula, o DNA do linfócito. E vai haver a terceira etapa, que é a incorporação. Houve a incorporação, a mesma coisa nós vimos no bacteriófago. Esse linfócito agora vai trabalhar para a célula, vai fazer a vontade dele. E a vontade do vírus é o quê? A produção dos seus componentes. Olha aí, ó, o capsídeo, o RNA, as enzimas, são as partes do vírus que compõem então o quarto momento, né? Produção dos componentes. Produzir os componentes, o que vai haver no quinto momento?
a montagem do vírus. Olha aí, o capsídeo agora já está com os 2 RNA lá dentro, as 2 enzimas. Prontinho agora para quê? Para a última etapa, que é a eliminação. E nessa eliminação, vocês observem que o capsídeo, ao sair, vai levar consigo uma parte da membrana plasmática, formando então a sua cápsula. Essa saída, devido à grande quantidade de vírus, o que vai acontecer com essa célula? Também vai ser destruída. Por isso que o ciclo do HIV é um ciclo lítico. E o que caracteriza a doença AIDS? É a destruição do sistema imunológico, né? O vírus em si não mata, mas a destruição do sistema imunológico deixa essa pessoa aberta a qualquer doença. Então, desde uma diarreia forte até uma doença mais grave, uma pneumonia, uma meningite, coisa do tipo, vai levar essa pessoa à morte. Certo? Então tá aí o ciclo, né? Vocês vendo aí uma panorâmica geral, como é que ele acontece, né? Uma forma bem simples, bem simplificada. Deu para entender, né? E esse vírus saindo daqui, ele vai procurar uma outra célula normal e vai reiniciar tudo novamente. Ok? Então vocês veem a diferença de um vírus para outro. Então sobre a reprodução é isso, tá, gente? Como eu falei, todos os vírus cumprem essas 6 etapas: adesão, introdução do material genético, incorporação ao DNA da célula, produção das partes, montagem das componentes do vírus e a eliminação. Todos eles fazem isso, ok? E para a gente fechar então essa parte dos vírus, vamos falar sobre a importância. Bom, vírus tem aspecto positivo. Bom, os vírus em si, na sua natureza própria, não se conhece nada de positivo dele para o homem. Mas o homem foi capaz de tornar os vírus positivos a ele. Por exemplo, pegando esses vírus e produzindo vacinas. O que é uma vacina? É o próprio vírus inativado, incapaz de causar doença. O que é a vacina da gripe? É o próprio vírus da gripe que não causa a gripe. O que é a vacina do sarampo? É o vírus do sarampo que não causa doença. Mas esses vírus inativados, eles têm a capacidade do quê? De enganar o sistema imunológico. O sistema imunológico então produz anticorpos, pensando que está sendo atacado por um vírus verdadeiro, na verdade é um vírus que não tem capacidade de causar doença. E com isso o organismo fica preparado, né, para quando vem o vírus verdadeiro, então a doença não se instala. Por isso que esse processo de vacinação é chamado de imunização passiva, ou seja, aquela onde o indivíduo fica imunizado, ou seja, o organismo preparado, passivo, para que se o vírus verdadeiro vier, né, a doença não vai acontecer. E a segunda coisa que o homem fez também de positivo, né, usou o vírus a favor dele, é o controle biológico. Nós sabemos que hoje, quando se fala de plantações, de grandes lavouras, né, o agronegócio aí, o grande problema dessas grandes plantações de soja, milho, né, laranja, por aí vai, café, o Brasil é grande exportador, né, de muitos produtos, é a questão das pragas. E o combate às pragas hoje é feito fundamentalmente com o quê? Com agrotóxicos, que contaminam a planta, contaminam o alimento, vai contaminar o ser humano que está ingerindo aquele alimento contendo agrotóxico. O que a ciência está tentando fazer? Usar micro-organismos como vírus para a eliminação dessas pragas, né, em lavouras, sem que haja contaminação da planta. Então, por exemplo, no caso da soja, que é uma lagarta que ataca a plantação de soja e destrói, né, a plantação. Então eles vão lá, estudam um vírus que pode contaminar aquela larva, aquela lagarta, mata a lagarta, mas não contamina a planta. E assim a gente tem um alimento muito mais natural e saudável do que os que hoje nós usamos por meio dos agrotóxicos. Então, esses são os aspectos que nós diríamos positivos, né, ou benéficos dos vírus.
Agora, os vírus são marcados mesmo pelos seus aspectos negativos. Por quê? Porque são causadores de doenças, de viroses, né, chamadas viroses. E aí eu coloquei aqui em grupos, né, algumas viroses, não vou falar detalhes de uma por uma, né, senão o vídeo ficaria muito longo, mas vou citar aqui uma coisa ou outra de cada uma, tá? Daquelas que eu julgar aqui mais importantes. Então olha só, existem viroses que são infecto-contagiosas, aquela que é transmitida de ser humano para ser humano, principalmente por gotícula de saliva, tosse, espirro, compartilhamento de objetos, como por exemplo talheres, né, colher, garfo e assim por diante, beber na mesma garrafa, beber no mesmo copo, né, compartilhar objetos que tenha saliva presente. É uma fonte de transmissão. E aí é por onde, por exemplo, se transmite a gripe, né, se transmite o sarampo, a catapora, a varíola, a meningite, que são algumas, né, dessas muitas viroses infecto-contagiosas que a gente conhece por aí. E a mais atual desses dias, né, vamos falar aqui mais embaixo, que é o Covid. O único destaque que eu faço aqui, gente, era doenças como sarampo e catapora, que principalmente o sarampo já era praticamente erradicado no Brasil, voltou ao nosso país principalmente pela entrada de imigrantes, né? Essa grande entrada de imigrantes de fora do Brasil estão trazendo doenças, entre elas o sarampo, né? Infelizmente. Bom, agora, essas viroses podem ser transmitidas por outros agentes transmissores que não um homem, mas por animais, como por exemplo insetos, né? Mamíferos, né? E assim por diante, por meio de picadas ou mordidas. E aqui a gente tem, por exemplo, por picadas de insetos, a febre amarela, a dengue, a zika e a chikungunya. Essas 4 aqui, todas transmitidas pela picada do Aedes aegypti. Se bem que a febre amarela ela é transmitida por um outro mosquito, né? Mas nas cidades ela está sendo transmitida de pessoa para pessoa pelo o Aedes aegypti também. E a raiva, que é transmitida por mordedura, principalmente de cães contaminados e também de morcegos, certo? Existem alguns casos de gatos, mas a maioria mesmo é cães e morcegos. Destaque então, né, para esses dois aqui, Zika e chikungunya, que nesses últimos tempos também apareceram no Brasil e, né, causaram muito pânico, né? A Zika com a questão da microcefalia, causando, né, aparecimento de bebês anormais, né, com problema de microcefalia, chikungunya com aquele efeito, né, da dores nas juntas, né, as juntas rígidas, né, que, né, foi uma verdadeira epidemia aqui no Brasil. Voltando às viroses que é transmitida de ser humano para ser humano, nós temos as doenças sexualmente transmissíveis. 2 exemplos aqui, o mais comum dele, mais conhecido, a AIDS, HIV. Já falei anteriormente no ciclo, né, como é que é transmitida pelo sangue, contato do sangue de uma pessoa contaminada com uma pessoa normal, e principalmente pela relação sexual. E o HPV, que é o vírus, né, chamado também de condiloma acuminado ou crista de galo, que no homem, né, primeiro que ele é transmitido exclusivamente por via sexual, relação sexual, que no homem se caracteriza por aquelas verrugas, né, na glande, na cabeça do pênis, na mulher na vulva, na região da vulva. Mas no caso das mulheres, o problema é porque pode ser externo, mas também o problema interno, que o vírus ele pode se alojar lá no colo do útero e a partir dali desenvolver câncer de colo de útero, né? Então é uma virose que hoje também está sendo preocupante no meio da população, principalmente com essa escalada, né, dos jovens iniciando sua vida sexual cada vez mais cedo.
E aí eu termino aqui, gente, com as novas viroses, né? Novas viroses que eu falo por quê? Que são viroses que estão sendo conhecidas aí de 15 anos para cá, mais ou menos. Tivemos aqui o surgimento, por exemplo, da gripe aviária, surgida na China, né? Depois a gripe suína, que é uma mutação da gripe aviária, né? Essa gripe aviária chegou, se eu não me engano, no México, vindo da China, e lá sofreu a mutação, né, em porcos, e aí ficou conhecida como gripe suína, né? Essa doença, o febre do Maiaro, que está vindo aqui da América Central, entrando no Brasil por meio de imigrantes, e que, pelo que eu já li, né, os sintomas são quase que idênticos ao da chikungunya, né, muito parecidos. E agora, por último, também vindo da China, o Covid-19, né, que é essa virose, né, que está aí causando todo esse problema aí, né, como nós estamos vendo. Então, os vírus, né, tem muito mais outras doenças que a gente poderia citar aqui, né, que não estão citadas, essas principais, mas os vírus, né, no momento que ele ataca uma célula, a consequência é principalmente causarem doenças. E diga-se de passagem, eu citei aqui viroses humanas, mas existem também viroses, por exemplo, em plantas, ok? Como, por exemplo, a ferrugem, né, que ataca os laranjais. Então existem viroses também que atacam plantas, né, causam doenças em plantas também, certo? Então é isso, gente. Espero que tenha ficado entendido. Então, até o próximo vídeo. Fique com Deus. Valeu.